A identidade de gênero é o que o próprio nome diz, a identidade. Isto é, como uma pessoa se sente junto ao próprio gênero. E vale ressaltar que o gênero não está ligado somente à anatomia de órgãos genitais. Na maior parte dos casos, o fator preponderante é a autoimagem, a percepção de cada um consigo próprio. E isso vale para a roupa a ser vestida, a sua expressão, a sua aparência, o seu comportamento, a maneira de falar, pensar, em suma, a pessoa busca dentro de si e em suas profundezas o que há de ser o imprescindível da vida, a sua individualidade. Identidade de gênero e autoaceitação. É homem? É mulher? É o quê? Episódio 1. A identidade de cada um e como lidar com ela. Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins e hoje eu irei conversar com o escritor Felipe Rumão, que nos trará muito sobre o universo da identidade de gênero. Felipe, seja bem-vindo ao podcast da Geostre. É um prazer tê-lo aqui. E para começar, quero que você ratifique o que acabamos de ouvir sobre gênero. O que é identidade de gênero, Felipe? Muito obrigado por me receberem. Eu concordo com a introdução que vocês deram. Para mim, a identidade de gênero é a forma como a pessoa se enxerga, independente de sexo biológico, a forma como a própria sociedade a enxerga. É algo que vem de dentro e não de fora. Felipe, nosso tema, além de atual, está espalhado em milhares de lares no Brasil e no mundo. Está na vida de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas não sabem como proceder, como falar sobre isso. O que você tem para dizer para essas pessoas que nos ouvem agora? Tanto para quem vive esse, vamos falar assim, dilema, quanto para quem tem alguém próximo também vivendo. Eu acho que a primeira coisa, principalmente para as famílias, é manter em mente que a pessoa trans não vai deixar de existir. O parente dela não vai deixar de existir. Essa pessoa não vai morrer. A essência dela continua a mesma. O que vai mudar provavelmente não é uma regra, nem todas as pessoas trans passam por acompanhamento hormonal, mas o que pode mudar é a aparência externa e talvez questão de nome e pronome, né? Mas existe esse medo da família de que eles vão perder o parente, o ente querido. Mas é muito pelo contrário, ao invés de perder essa pessoa, a família vai ganhar meio que acesso à versão mais autêntica dessa pessoa que elas amam. Felipe, na pergunta anterior eu me referi à questão do gênero como dilema, e foi proposital, tá? Mas eu penso que para além do dilema, há um outro termo que, ao que me parece, seja o mais próximo de cada pessoa que vivencia essa questão, que é o encontrar-se consigo mesmo. Indo nessa linha de raciocínio, Felipe, e sabendo que você é um homem trans, você pode nos dizer como é ser um homem trans para você? Para mim, ser homem trans é ser humano. Por falta de um termo melhor, é normal. Eu acordo de manhã, eu sou Felipe, eu vou dormir, eu sou Felipe, eu interajo com as pessoas, eu sou Felipe. Nada de mais, nada de menos, né? Não tem nenhum problema. Se existe algum problema, esse problema vem de fora, vem do preconceito, vem do despreparo, mas não de mim. Para mim, ser homem trans é tão normal quanto qualquer outra coisa. Agora eu quero entrar em um ambiente ficcional, com personagens que você mesmo criou e que se tornaram livro. Você pode nos falar mais sobre Pedro? O banheiro masculino, com uma plaquinha, e nela, uma típica pessoa azul. No feminino, uma plaquinha igual, e nela, uma típica pessoa de vestido vermelho. Pedro, ao passar em frente, parou e pensou se deveria ir ao banheiro agora ou depois. Ele não gostava de usar banheiros públicos, porém, a viagem até ali demorara, e sua bexiga precisava de um. O Pedro, ele é uma mistura de algumas experiências que eu tive e alguns medos que eu tenho até agora, até hoje,
frequentando banheiros públicos, independente do lugar. Mas ele também é uma referência a uma enorme parcela da comunidade trans que não necessariamente tem acesso, por exemplo, ao acompanhamento hormonal ou psicológico, a cirurgias que muitas pessoas trans querem. Nem todas querem, mas eu diria que a maioria quer. E essas mesmas pessoas, não só elas não têm esse respaldo do social, né? Elas são expulsas de casa com muita frequência, tem um índice de depressão muito grande de pessoas trans, um índice de desemprego muito grande, um índice de suicídio muito grande. Então o Pedro, ele é uma referência tanto às minhas experiências, aos meus medos e a essa parcela da comunidade trans. Felipe, e qual a sua relação com a literatura? Digo, o que leu, o que gosta de ler, o que te move às histórias? E por fim, onde a vida é mais divertida? Nos livros ou vivendo o dia a dia? Eu tenho até vergonha de admitir isso, mas eu não sou um bom leitor. Eu tenho um terrível déficit de atenção que torna praticamente qualquer atividade complicada. Porém, mesmo assim, as histórias que mais me chamam a atenção são textos sarcásticos, espertos, rápidos e sobre assuntos que geralmente não são falados com frequência. A minha autora preferida, por exemplo, é a Carrie Fisher, talvez mais conhecida como atriz, pela carreira de atriz. Mas ela escrevia abertamente e de forma muito engraçada, sem ser ofensiva, na minha opinião, sobre assuntos pouco abordados. Principalmente na época que ela lançou o primeiro livro dela, Postais do Abismo, ela falava sobre o assunto, por exemplo, como saúde mental ou abuso de drogas, de uma forma muito interessante, mostrando uma perspectiva diferente. E sobre a questão da vida ser mais divertida, vivida ou escrita, tem uma frase da cineasta francesa Agnès Varda que eu acho que resume bem o que eu penso sobre isso. Ela disse certa vez que não se pode concorrer com a vida, mas apenas recriá-la. Então eu acho que é por aí que eu penso. Felipe, eu te agradeço até aqui. É um prazer tê-lo em nosso programa. Esse foi o primeiro episódio de Identidade de Gênero e Autoaceitação. Nele você ouviu Felipe Romão falar sobre a identidade de cada um e como lidar com ela. No próximo episódio eu continuo com o Romão, e nele falaremos sobre mais personagens da literatura e mais sobre a questão da identidade de gênero. Siga a Giostre nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. @Giostre Editora e @Giostre Cultural. A Giostre Podcast encontra-se nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, também em nosso canal do YouTube, Giostre Cultural, e em nosso site, giostrecultural.com.br. Até mais!